pressa, algo a ter urgência. Para começar falando, eu quero ler Eclesiastes 3, se alguém quiser abrir. Eu vou ler aqui, mas se quiserem acompanhar, podem abrir a Bíblia de vocês também. Então, vamos lá. Há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a se fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos de seu trabalho, pois são presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece já aconteceu antes. O que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as coisas acontecerem repetidamente. Observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Pois tanto pessoas como os animais têm o mesmo destino, ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais, isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos terá de volta para ver o que acontece depois que morremos. Oremos. Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor esteja comigo agora nessa manhã, que eu possa falar aquilo que o Senhor quer falar, que falou durante a semana comigo, Pai. Que a gente possa entender, Pai, o seu propósito na nossa vida, o porquê que o tempo passa, Pai, o porquê que as coisas acabam, as coisas vêm, porquê que a gente luta para conquistar as coisas e nem sempre é aquilo que a gente quer. Mas que a gente, no fim, possa entender, Pai, que o que vale é o que o Senhor quer da gente, Pai, e que cada momento a gente possa fazer aquilo conforme a Tua vontade. Porque nisso reside a felicidade, Pai, e é nisso que reside a satisfação. Em nome de Jesus, amém. Então, eu quero começar falando da atemporalidade da palavra de Deus. Então, a gente leu um texto aqui que foi escrito há milhares de anos atrás, foi escrito por um homem em uma sociedade completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Talvez não fosse a correria que é hoje, mas já existia uma angústia naquela época quanto ao tempo. O tempo sempre foi um motivo de uma complexidade, sempre foi algo que as pessoas paravam para pensar o porquê de estarem aqui, o porquê que as coisas aconteciam. E eu acho que hoje, do jeito que as coisas se desenvolveram na história e tudo mais, o tempo se tornou cada vez mais complexo. E atualmente é como se fosse a principal riqueza que a gente lida, que a gente tem. Então, o tempo ele se torna uma moeda na nossa sociedade e tudo aquilo que a gente faz é entregando o nosso tempo. Tudo que deixa de fazer também é em relação ao tempo. Então, a cada escolha, renunciamos momentos, renunciamos oportunidades. Se a gente escolhe fazer uma coisa, a gente deixa de fazer outra. E esse tempo que passou, ele não volta mais. Então, a cada rota que a gente trilha, a ampulheta da vida segue funcionando. E a gente não pode mais voltar atrás do que passou. Tem um filme de ficção científica que ele fala sobre essa questão. O nome dele é Preço do Amanhã. Então, ele usa ficção para mostrar essa relação do tempo com a gente. Nesse filme, as pessoas têm um relógio no braço e tudo que elas vão comprar na rua, ou tudo que elas vão fazer, elas entregam o tempo para comprar as coisas. Então, fazem de tudo para poder ter mais tempo. Elas entram em guerras, entram em batalhas, e o objetivo sempre é conseguir atrasar esse relógio, para que elas tenham mais tempo aqui. E o principal objetivo da sociedade, daqueles que têm poder, é acumular tempo, é conseguir ter a vida eterna. E, literalmente,
a ânsia principal deles é conseguir segurar aquilo que é insegurável na nossa realidade, que é o passar dos segundos. Como, não sei se muita gente não sabe, provavelmente, mas eu não cresci num lar cristão, né, exatamente. A gente sempre acreditou em Deus, sempre aprendi sobre Jesus, mas nunca foi algo que norteou, está sendo um pouco agora, mas não foi desde sempre algo que norteou a vida da minha família. Então, o tempo foi mais angustiante para a gente nesse sentido. Porque quando a gente não tem Deus, o que a gente tem é só o agora. E quando o que a gente tem é só o agora, os segundos valem mais do que... Como eu vou dizer? Eles são... É mais angustiante deixar passar um tempo que não vai mais se prolongar daqui a pouco. Então, como no filme, o tempo sempre foi motivo de muita angústia. Os dias passaram e a gente sempre lutando para conquistar aquilo que a gente sonhava, e o não conquistar era motivo de frustração. Parecia que, se conquistasse, seria motivo de realização. Só que a verdade é que, independente do tanto que a gente consiga vencer na nossa corrida, por mais que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente sonha, não vai ser satisfatório de verdade. E a gente vai entender mais um pouco disso. Então, é essa realidade que eu conhecia, né? Era algo que me assolava muito, pensar que, independente de que a gente fizesse, os dias estavam contados e as coisas logo passariam. E por mais que a gente lutasse, por mais que a gente conquistasse, existia essa dúvida: será que amanhã eu vou olhar para trás e pensar que valeu a pena? Será que quando eu conquistar aquilo que eu desejo, ou se eu não conquistar aquilo, vai ter valido a pena os dias que a gente se esforçou para isso? E essa era uma dúvida que não tinha resposta, porque, na verdade, até hoje não tem resposta. Ninguém que não tem Deus em sua vida consegue entender se vai valer a pena o que vai ser feito. E a resposta é não. Se a gente não tem Deus com a gente, não vai valer a pena o que a gente está fazendo. Porque, por mais que algumas pessoas sonhem com ter uma casa, outras pessoas sonhem com conquistar um determinado posto de trabalho, nada disso vai ser satisfatório por si só. A verdade é que, como tem um filósofo que fala, Dostoiévski, que existe um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. E se é do tamanho de Deus, só Deus consegue preencher. E é isso que acontece. A gente luta, a gente conquista, a gente batalha, mas sempre que a gente chega onde a gente queria chegar, a gente pensa: e agora? Né? É sempre uma corrida que não tem uma chegada, porque nunca vai ser completo o que a gente conquista. Nunca vai ser, de fato, satisfatório. Só que no decorrer do caminho, eu conheci o caminho. Então, eu descobri que não era uma estrada que visava um fim somente. Sim, a estrada do Evangelho, a estrada cristã, ela tem um fim que a gente sonha. Mas não é só isso, né? O fim ele é vivido todos os dias. Na verdade, a gente passa a entregar a vida e viver numa caminhada que o bem não está só no amanhã, mas em cada dia. Então, nesse cenário, eu consegui compreender o que a gente leu agora há pouco em Eclesiastes, que para tudo há uma ocasião, um tempo e para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, essas palavras, elas ecoam com o passar dos séculos, e eu consigo compreender que o tempo não é só uma medida linear, não é só uma moeda de troca. Na verdade, é um presente de Deus. Então, é um presente que a gente ganha todos os dias, e que, na nossa jornada, ela vai ser cuidada por Deus e vai ter um propósito único, que é direcionar esses segundos para Ele. Então, teve um momento um pouco triste para a igreja, para nós recentemente, que foi o falecimento da dona Edna, que eu chamo de tia Edna carinhosamente. E foi um momento muito curioso para mim, eu fiquei muito pensativo, porque, sempre que, como eu falei, eu não tenho um lar totalmente cristão, então sempre que alguém falecia, era motivo de tristeza, Então a morte sempre foi motivo de só tristeza, porque não tem um amanhã, então não tem por que se alegrar, é só o fim de algo de uma jornada. Só que quando eu estava aqui foi mal, gente. Peraí. No sepultamento da tia Edna, eu vi que tinha um significado diferente. Agora, a morte, né, o falecimento, não era só um motivo de tristeza, mas era um motivo, era um motivo de alegria. Porque, embora a dor estivesse presente, porque a gente não consegue compreender esse propósito de Deus, muito maior do que essa tristeza é a alegria de saber que não era um fim, mas só uma mudança de plano. Era só a continuidade. Vou conseguir. Era só a continuidade de uma jornada que vai muito além de mim, muito além de nós,
mas uma jornada que diz respeito aos planos de Deus, que transcendem tudo isso. Então, a verdade é que, como discípulos de Cristo, a concepção de tempo como recurso perde espaço e tem uma dinâmica mais transcendental. O tempo não é mais uma medida física. O tempo é só um espaço único que a gente tem para manifestar a graça e o propósito de Deus. Cada instante é um presente. Cada momento que a gente tem é uma dádiva de Deus. E dádiva para quê? Não simplesmente para existir, mas para que a gente possa viver e manifestar a graça de Deus em cada ação nossa. Então, enquanto a sociedade vê o tempo como recurso limitado, como uma moeda, como algo a se cuidar para não perder da forma errada, nós vemos o tempo como um campo de infinitas possibilidades, que o fim é glorificar a Deus, porque Ele é o dono do tempo. Então, escrevi uma parte aqui que eu vou ler, bom que dá para parar de chorar. A ressurreição triunfante do nosso Senhor Jesus Cristo confere um novo significado ao tempo. Cada momento torna-se um espaço sagrado, onde a redenção e a transformação podem acontecer. A morte e a ressurreição de Jesus não apenas selaram a nossa salvação eterna, mas também redimiram o próprio tempo, fazendo dele uma ferramenta para cumprir a vontade divina em nossas vidas. Então, o tempo não é mais um investimento frio, né? Agora a gente não precisa mais parar e olhar para trás e olhar os frutos do nosso trabalho, nossos resultados. E o valer a pena não vai dizer respeito à medida das coisas que nós conquistamos. Não vai ser mais o quão bom o posto que eu atingi ou quão bom as conquistas que eu obtive que vão definir se valeu a pena o esforço, se valeu a pena o caminho. Agora, o sucesso ele não está relacionado a isso, mas ele está relacionado ao porquê de fazer tudo aquilo que eu fiz. Ou está relacionado aonde eu estava fazendo aquilo que eu fiz. Se eu estava na vontade de Deus, se eu fiz para fazer a vontade de Deus. E não o que eu fiz exatamente, ou onde eu cheguei exatamente. Então, só para dar mais um exemplo, falar um pouco, dar um testemunho. Logo que eu me formei na escola, eu comecei a dar aula na escola também, que eu dava aula, e alguns alunos por fora de aula particular. Eu dei aula de redação por 1 ano e meio, mais ou menos. E, na época, era necessário fazer isso, por umas questões de casa e tudo mais. Só que, se fosse pensar a longo prazo, não faria sentido esse tempo que eu desempenhei. Foi bastante tempo. E só nessa visão limitada que a humanidade tem, que a gente tem enquanto sociedade, não faz sentido desempenhar esse tempo todo pelo que teve de retorno financeiro e tudo mais. Só que quando a gente olha com essa perspectiva diferente, a perspectiva do Evangelho, eu posso perceber que, por exemplo, se hoje eu consigo ajudar no PG de alguma forma escrevendo coisas, muito tem a ver com esse tempo. Se eu consigo escrever esse texto aqui, tem a ver com esse tempo também. Então, e além disso, naquela época eu conseguia falar com os alunos que eu dava aulas um pouco sobre Deus, né, naqueles que era de longo prazo, e embora o fim não fosse tão importante, pensando na questão financeira, capitalista, valia a pena na questão do impacto que tinha na vida das pessoas e no tanto que o Evangelho era manifestado a partir daquilo. Um outro exemplo, hoje eu estudo aqui em Petrópolis e eu estudo com financiamento, né, que eu consegui do governo. E, tipo assim, foi mal pela forma de falar, pelo financiamento do governo. E, na época, quando eu fiz a prova e vieram os resultados, eu tinha as outras opções que, aos olhos das pessoas, valeriam mais a pena. Outros lugares para ir, não tendo que ter financiamento, enfim, estudando numa faculdade federal, para fora daqui vale mais a pena para as pessoas acreditar nisso. Vale mais a pena pensar só na parte financeira. Mas aí aconteceram diversas coisas que me fizeram estar onde eu estou. E é muito bom poder olhar com essa ótica de Deus, olhar com os olhos de Deus e entender que tudo isso estava dentro do propósito dele. Então, talvez se eu tivesse ido para outro estado, tivesse ido para... Foi mal, gente. Seguido outro caminho, eu não estaria aqui, eu não estaria, talvez, fazendo diferença na vida de alguém. E a gente olha para a vida de Jesus e a gente percebe que ele usava o tempo de algumas formas, né? Eu pensei em 3 formas. Então, Jesus ele usava seu tempo para orar. A gente vê que sempre ao fim do dia, né, ele orava, durante o dia também orava. E ele colocava a vida dele na vontade de Deus. Ele também usava o tempo para cuidar dos outros, como a gente vê em vários momentos, ele ajudando as pessoas, ele se movimentando para poder levar a elas um pouquinho daquilo que Deus tinha para elas. E a gente também vê que ele usa esse tempo para ensinar. Ele poderia usar o tempo de várias maneiras. Ele era o dono de tudo, ele não precisava estar
destinando tempo para elaborar explicações que fizessem sentido às pessoas, como, por exemplo, as parábolas, que é como se a gente falasse com uma criança hoje. Mas ele fazia isso, porque na concepção do reino, vale a pena desempenhar nosso tempo, que para muitos é precioso, para ensinar um pouco de Deus. Então, até agora a gente falou da importância de colocar a vida sob a vontade de Deus. Né? Como eu falei, foi isso que eu tentei fazer quando eu escolhi como eu estudaria, foi isso que eu aprendi que tem que ser feito. Então, a primeira lição é que a gente possa entregar a nossa vida na mão de Deus. Porque independente do que vier de resultado, se estiver de acordo com o que Ele quer, vai ser satisfatório, vai valer a pena para a gente. A gente tem que descansar, confiar, porque se for seguir a medida do mundo, se a gente for seguir de acordo com o que as pessoas pensam e dizem, a gente também vai ser atropelado pelo tempo, como ocorre com todos. Né? A sociedade ela é corrida, ela cobra muito, então é acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, e isso, no fim das contas, por mais que você consiga tudo aquilo que você sonha, não vai valer a pena se o propósito não for maior do que tudo isso. Então a primeira lição é essa, que sim, a gente se esforce para fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, também para glorificar o nome de Deus na nossa eficiência. Mas mais do que isso, que a gente possa compreender que o importante é o propósito de Deus, que é importante a gente estar alinhado com o que Ele quer, e que independente de onde a gente chegue, se tiver sido aquilo, se a gente tiver ouvido a voz dele durante a caminhada, vai ter valido a pena. E a gente vai ficar satisfeito. Então esse é o primeiro ponto. Que a gente conseguir confiar e entregar nas mãos de Deus. E o segundo ponto é a urgência. Então, sim, a gente conversou aqui que o tempo ele tem um caráter de eternidade. Então a pressa ela fica um pouco de lado quando a gente pensa que o tempo ele é infinito para a gente. Não tem por que correr se o tempo não acaba, né? Isso faria sentido se fosse em qualquer outro contexto. Mas no contexto cristão não faz, porque ao mesmo tempo que o tempo ele é infinito, o tempo está acabando. Então, embora a gente tenha todo o tempo do mundo, a cada dia a gente tem menos tempo, porque pode ser que amanhã a pessoa que está do nosso lado não esteja mais. E se isso acontecer, a gente não vai ter falado de Deus, ela não conhecia a Deus, isso vai ter feito algum sentido todo o tempo que a gente gastou do lado dela e não falou de fato daquilo que importava? Então é uma urgência, a gente tem que estar constantemente incomodado com isso. É uma contagem regressiva desesperadora. Às vezes pessoas que a gente não espera vão embora, às vezes pessoas que a gente espera também vão embora. E quanto mais tempo a gente perder e não falar do amor de Deus, menos essas pessoas vão conhecer essa lógica que importa para a gente. Então, como eu falei aqui, nós vamos então à dicotomia do tempo. A tranquilidade que devemos ter de entregar a Deus nosso amanhã, e a pressa intensa que deve estar em nossos dias para levar Jesus àqueles cujo destino é a morte. É pesado falar isso e tal, mas eu sempre gosto de lembrar que as pessoas estão mortas, estão destinadas à morte. Enquanto a gente não mostrar para elas Jesus, enquanto elas não conseguirem conhecer Jesus e entregar a vida a eles, o destino delas é um só. Então é uma urgência que tem que estar presente nos nossos dias. Eu não tinha ideia de quanto tempo isso aqui ia durar, então a gente está aproximando do final. Mas eu espero que tenha sido passada aquilo que eu queria falar. Então tem uma poesia que fala que todos os dias quando eu acordo eu não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo, tenho todo o tempo do mundo. E logo depois ela vai dizer que sempre em frente não temos tempo a perder. E é isso que a gente entende também, trazendo para a nossa caminhada cristã, que por mais que a gente tenha todo o tempo do mundo, não temos tempo a perder. Porque a calma que está presente na certeza do amanhã tem que estar de lado quando a gente pensa na urgência de falar com os outros sobre aquilo que faz sentido para a gente também. E que essa certeza possa sempre tomar conta dos nossos dias quando a gente acorda, que a nossa oração seja para que Deus primeiro coloque no nosso coração a paz, de saber que está tudo sob o controle dele. Que independente dos caminhos difíceis que possam ter na nossa vida, tudo que a gente faça, se tiver sob a vontade dele, se a gente entregar na mão dele, o fim vai ser aquilo que de fato importa. E também a certeza de que a gente não pode perder tempo. Né? O tempo corre, como eu falei, a ampulheta ela continua com os grãos de areia caindo, e a gente tem que levar a palavra de Deus para as pessoas, levar a esperança para as pessoas. E como a gente viu o tema de missão, a solução é Jesus Cristo. A solução para essa correria, para esse desespero, é Jesus Cristo. E se não for por Jesus, vamos ser todos atropelados pelo tempo e por mais que a gente corra, por mais que a gente trabalhe, no fim das contas não vai ter valido tudo aquilo que a gente fez.
e essa angústia vai continuar tomando conta de todos. Amém. Eu quero pedir que todos fechassem os olhos. Agora a Isa vai estar tocando uma música que fala muito disso. Fala muito sobre essa certeza de que nada vale a pena se não for por Deus. Porque por mais que a gente faça de tudo, os dias se vão entre nossos dedos. Por mais que a gente tente controlar tudo, a gente não tem esse poder. A gente não consegue tomar conta das coisas. E que essa possa ser a nossa oração, que a gente possa fechar os olhos, ouvir essa música, e isso possa acalentar nosso coração e fazer sentido pra gente. Meus dias já se vão como areia entre os meus dedos. Ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Mas teu sorriso, o seu olhar permanecem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? E que certeza na manhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? Que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? A terra vai passar e nada nela vai ficar. Todo ouro é abandonado e o tesouro é esquecido. De que vale a minha riqueza na face da morte? Mas mãos vazias e o coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos pra andar em ti. Oh, o que tenho eu além de ti? E que certeza na manhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? Que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és minha jornada, és o meu destino, Deus meu. Então a gente continua sendo atropelado pelo dia, as coisas vêm, a correria vem, os afazeres, os sonhos, e é preciso que o controle esteja na mão de Deus, porque a terra vai passar, nada vai ficar, o ouro é abandonado e o tesouro é esquecido. Tudo aquilo que a gente constrói vai passar, tudo aquilo que a gente conquista vai passar, mas tem uma coisa que permanece,
que é o que está no nosso coração. Então que a gente possa estar de mãos vazias, mas com o coração cheio. Sempre com a certeza que, independente do que houver, Deus vai estar conosco, vai estar nos guardando, vai estar guiando nossos passos. É angustiante pensar que os dias passam, é saber que nem sempre tudo vai ser como é hoje, saber que as pessoas vão embora, que as coisas vão embora, mas é satisfatório, é consolador, saber que, independente de tudo, tem um Deus que é dono de tudo, que é dono do tempo, que é dono da eternidade. E que, independente de tudo que acontecer, independente de tudo que passar, independente de todas as pessoas que passarem pelas nossas vidas, tem uma pessoa que nunca vai abandonar a gente, que é Deus. Deus vai estar conosco no começo, vai estar conosco no fim e, principal disso tudo, vai estar conosco no caminho. Então, é normal a gente ficar angustiado, é normal ficar preocupado com amanhã, preocupado se Deus vai prover, mas é importante ter certeza de que, independente de tudo, as coisas estão na mão dele. E nossos desejos, nossos sonhos são pequenos comparados aos sonhos de Deus. Então vamos orar mais uma vez para poder encerrar. Senhor, te agradeço, Pai, por esse momento, Pai. Te agradeço porque o Senhor falou através de mim, Pai. Independente da minha vergonha, Pai, independente da falta de prática, Pai, que o Senhor possa ter falado no coração das pessoas, Pai, que aquelas que estavam angustiadas, estavam preocupadas, Pai, possam lembrar que o Senhor é dono de tudo, Pai, que o Senhor está presente em tudo e que, independente do quão mal se desenrolarem as coisas, nunca estaremos desamparados, Pai. Independente da dificuldade, independente das surpresas, daquilo que vier e nos derrubar, Pai, o Senhor sempre vai estar presente para nos estender a mão, Pai. Te peço, Pai, que essa certeza ela nunca se vá, Pai, que essa certeza ela não se perca na correria da vida, que apesar de termos que buscar sempre, de correr sempre atrás do sustento, atrás dos sonhos, Pai, a gente nunca esqueça, Pai, do que de fato importa, Pai, que é a Tua eternidade. Também quero te pedir, Pai, que o Senhor tire de nós toda vergonha, toda preguiça, Pai, qualquer fator que possa nos impedir de levar aqueles que estão por perto a Tua palavra, Pai, o Teu amor, que a gente possa amar como o Senhor ama, Pai, que as pessoas possam conhecer quem é esse Deus que nos faz ficar tranquilos mesmo em meio às adversidades, Pai. Que tudo aquilo que a gente vier a fazer, Pai, tenha o propósito em Ti, Pai, para que a gente não chegue no fim e pense que se valeu a pena, mas que a gente tenha certeza que, seja qual for o fim, Pai, vai ter valido, porque o Senhor vai ter guiado os caminhos, Pai, porque o Teu propósito vai ter guiado tudo que a gente tiver feito, Pai. Obrigado por isso, Pai. Nos dê discernimento sempre e nos guie nesse domingo, Pai, em toda a nossa vida, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor deseja, Pai. Sempre toque no nosso coração o que o Senhor quer, Pai, e quando a gente estiver no caminho diferente daquilo que o Senhor espera de nós, Pai, que o Senhor nos incomode, Pai, que essa é a minha oração. Obrigado por tudo, Pai, obrigado porque o Senhor abriu mão de tudo por nós, Pai. E obrigado porque o Senhor nos dá uma paz que excede qualquer entendimento, qualquer racionalidade, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém.